Olá, eu me chamo Gabriela e estou aqui para apresentar a parte 2 do mini curso de Função e GeoGebra. É importante que você assista o primeiro vídeo, a parte 1, né? O nome do vídeo é Função e GeoGebra, parte 1. Eu vou deixar aqui, tá? Na descrição desse vídeo, a parte 1. E depois você assiste essa parte 2 do mini curso, ok? Vamos lá? Bem-vindos à nossa aula. Na aula de hoje, nós vamos aprender interseção de duas funções do primeiro grau e o ponto de interseção no GeoGebra, ok? Então, vamos lá. O ponto de interseção entre duas funções do primeiro grau. Ao calcularmos os pontos de interseção entre duas funções, estamos simplesmente calculando os valores para x e y que satisfazem simultaneamente as duas funções. Por exemplo, vou trazer um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro como que eu encontro, né, o ponto de interseção entre duas funções. Dada a função y é igual a x mais 1 e outra função y é igual a 2x menos 1, nós iremos calcular o ponto de interseção entre essas funções aí. Primeiro passo, né, o que nós temos que fazer? Nós devemos igualar essas duas funções, ok? Porque o que nós queremos saber aí? O valor de x, ok? Então, temos que y é igual a x mais 1, a primeira função, e depois nós temos que y é igual a 2x menos 1. Então, temos que primeiro igualar essas duas funções e calcular o valor da variável de x. Certo? Aqui nós temos novamente as funções. E aqui nós vamos igualar. Então, o que é igualar? É pegar uma função, x mais 1, igual a 2x menos 1. E aí, eu acho que vocês já devem saber, né, como a gente calcula isso aí. Então, agora é só a matemática. Vamos lá? X menos 2x. Por que esse menos 2x? Porque a minha intenção é achar o valor da variável x. Então, eu tenho que trazer todos os valores que têm a incógnita x para antes da igualdade e todos os valores sem a incógnita x para depois da igualdade. Então, x menos 2x, por que menos? Porque quando ela estava lá depois da igualdade, ela estava positiva. Então, quando eu passo para cá, vai ficar com o sinal negativo. Ok? E aí eu tenho menos 1, né? E depois menos 1 novamente, porque o mais 1, né, da primeira função x mais 1, ele está antes da igualdade. Então, como eu passei o mais 1 para depois, ele vai ficar menos 1. Então, x menos 2x, menos x, ok? Igual a menos 1 com menos 1, menos 2. Tenham muito cuidado com o estudo de sinais, certo? Agora, uma coisa também que é importante a gente lembrar é, do mesmo jeito de multiplicação, quando eu vou fazer uma divisão, eu também vou fazer o jogo de sinais, né? Se eu tenho menos de um lado e menos do outro, como se eu tivesse o quê? O menos embaixo e o menos em cima dividindo, vai ficar o sinal positivo, do mesmo jeito da multiplicação. Se eu multiplico dois números que são negativos, eu vou ficar com um número positivo. Então, eu tenho que x vai ficar igual a 2. Então, o meu ponto de interseção é 2 dessas duas funções, certo? Vamos ver o gráfico dessas funções aí. Como é que funciona dentro do gráfico esse ponto de interseção? Então, eu tenho a minha primeira função, y é igual a x mais 1. E aí, para montar o meu gráfico, eu vou substituindo valores de x e achando o meu valor de y. Então, para x igual a 0, o meu y vai ser quanto aí? Vai ficar. Lembra que quando eu tenho apenas a incógnita, quem é o número que está acompanhando a minha incógnita?
1. Então, é como se eu tivesse 1 vezes. Quem é o meu x? 0 mais 1. Então, 1 vezes 0 mais 1 igual a 1. Agora, quando o meu x é igual a 1, o que vai acontecer? Eu tenho que 1 vezes 1, certo? Aí, completando a minha função, mais 1. Então, 1 vezes 1, 1, mais 1, igual a 2. Para o meu y igual a 2, eu tenho que 1 vezes 2, mais 1, vai dar igual a 3, certo? Agora, para fazer o gráfico da segunda função, do mesmo jeito, eu tenho que substituir os valores de x e achar os valores de y. E a minha segunda função é y igual a 2x menos 1. Então, para x igual a 0, qual o valor de y que eu vou achar? 2 vezes 0 menos 1 vai ser quanto? Menos 1, ok? 2 vezes 0 é igual a 0. E menos 1, menos 1. Para o valor de x igual a 1, eu tenho 2 vezes 1 menos 1 é igual a 1. E para x igual a 2, eu tenho que 2 vezes 2 menos 1 é igual a 3. Ok? Alguma dúvida? Se tiverem qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários, tá? E aí, diante dessas duas funções, né, procurando aí fazer o gráfico dessas duas funções, o que nós podemos perceber? Observando aí. Para x igual a 0, para as duas funções, eu tenho quais valores? Para a primeira função, eu tenho que y é igual a 1. Para a segunda função, eu tenho que y é igual a menos 1. Para x igual a 1, para a minha primeira função, eu tenho que y é igual a 2. E para a minha segunda função, eu tenho que y é igual a 1. Já para x igual a 2, para a minha primeira função, eu tenho que o meu y é igual a quanto? 3. E o meu y, para a segunda função, também é igual a 3. Então, o que está acontecendo aí? Está acontecendo que para o mesmo valor de x, o meu y é igual, certo? Olha só, nessas duas funções, se eu coloco x igual a 2, o meu y para as duas funções são iguais, certo? São 3, no caso, são 3 não, é o valor de 3, ok? Então, aí, desenhando isso aí, como vai ficar? Para a primeira função. Para a primeira função, para o meu 0, o meu y foi igual a 1. Então, o primeiro ponto eu marco ali no meu gráfico. Lembrando que a primeira função, o meu pontinho vai estar marcado com verde, tá? Depois, para x igual a 1, eu tenho que o meu y é igual a 2. Então, eu vou lá, marco no gráfico e vai ficar esse pontinho aí, certo? Para o meu x igual a 1, o meu y é igual a 2. Para o meu valor de x igual a 2, eu tenho que o meu y é igual a 3. Então, meu próximo ponto aí, certo? Agora, vou desenhar, lembrando, vou desenhar a minha reta, né? Para essa função, eu tenho essa reta aí, reta verde. Para a minha segunda função, o meu x igual a 0, eu acho y igual a menos 1. Então, eu vou lá e marco no meu gráfico. A segunda função vai estar marcada de laranja. Depois, eu tenho que o meu x é igual a 1. Para o meu x igual a 1, eu achei o y igual a 1 também. Então, meu outro ponto aí. E para o meu x igual a 2, eu achei o meu y igual a 3. Olha só, o mesmo ponto. Então, o que vai acontecer? Quando eu desenhar a reta da próxima função, no caso da segunda função, eu vou ter um ponto em comum entre as duas retas aí.
Ou seja, essas retas vão se cruzar neste ponto. Por isso que fala ponto de interseção, certo? É o ponto em que as retas de cada função elas vão se cruzar, elas se cruzam, ok? Então, vamos conferir o ponto de interseção das funções no GeoGebra? Se você assistiu o primeiro vídeo, você já tem instalado aí no seu computador o GeoGebra, tá? Então, vamos lá? Então, abrimos o GeoGebra e vamos desenhar as nossas duas funções aqui no programa, tá? Você pode clicar aqui na entrada. Então, qual é a primeira função que temos? X mais 1. Então, vamos lá. A gente pode ou escrever ou usar o teclado aqui. X mais 1, ok? E aí, aqui nós desenhamos a nossa função, a nossa reta. Você pode ver que essa reta está verde. Aí, nós vamos querer, né, desenhar a nossa próxima reta. A nossa próxima reta, a gente pode apertar isso aqui, ó. A próxima entrada. Para desenharmos a próxima reta, é só a gente vir aqui, nesse mais aqui, e ele vai abrir uma outra linha para que a gente escreva a nossa próxima função. E aqui, 2x menos 1. Então, vamos lá? 2x menos 1. Podemos ver que a segunda reta, né? Desenhamos a segunda função, ela já está com a cor vermelha, ok? Então, daí nós podemos ver que em algum ponto aí essas retas elas vão se cruzar. Que ponto é esse? Olha só, lembra que na minha horizontal, o que acontece na minha horizontal? É o eixo X ou o eixo Y? O eixo X. E no eixo Y é o meu vertical. Então, olha que ponto que elas estão se cruzando aqui. X igual a 2 e Y igual a 3. Ok? Então, aqui nós vemos que o GeoGebra, né, nós também podemos usar para identificarmos o ponto de interseção aqui entre duas funções do primeiro grau, certo? Continuando, vamos aqui estudar uma outra forma de acharmos o ponto de interseção entre duas retas. Por quê? Porque muitas vezes, algumas funções, você pode achar o ponto de interseção fazendo apenas cálculos matemáticos e não desenhando o gráfico. Essa aqui é uma forma de você achar o ponto de interseção sem precisar desenhar o gráfico, certo? Aqui eu coloquei as duas funções, como vocês podem observar, tem uma função embaixo da outra. Lembrando que eu sempre coloco o quê? Y embaixo de Y, as incógnitas, né? Tem que ficar uma embaixo da outra, igual x, que vai ficar embaixo, 2x da outra função, mais 1 e menos 1, certo? O que eu vou fazer? A minha intenção vai ser sempre eliminar uma variável. Então, eu tenho que fazer uma conta, ou eu posso colocar o sinal de mais, ou eu posso colocar o sinal de menos, ou eu posso multiplicar uma função, ok? Mas o importante é que eu elimine, né? Quando eu fazer a conta, eu elimine uma variável, ou o y ou o x. Se você observar essas duas funções, qual variável está mais fácil de eu eliminar aí? O y. Por quê? Porque de uma função eu tenho um y e da outra função eu também tenho um y. Então, se eu subtrair uma da outra, eu vou zerar o y, eu não vou ter mais a incógnita y. Então, se eu subtrair, o que vai ficar? Y menos y dá igual a 0. Lembrando que se eu coloquei o sinal de menos, eu tenho que fazer essa conta de menos por toda a minha função, certo? Então, x menos 2x, aí outra coisa que devemos ter cuidado, o estudo dos sinais, né?
Então, se eu tenho x menos 2x, com quanto eu vou ficar? Menos x, ok? Se vocês não estão entendendo essa parte de sinal, é bom vocês voltarem e dar uma estudadinha nesse assunto, tá? Depois, mais 1 com menos 1, aí surge a dificuldade. Isso aí vai ficar mais 2. Por que mais 2? Olha só. Porque se eu tenho na primeira função mais 1, depois eu tenho um sinal de menos, e depois eu tenho um número menos 1. Quando eu tenho menos junto com menos, vai ficar mais. Então, embaixo vai ficar com mais 2, certo? E aí, o que aconteceu? Eu fiquei apenas com a incógnita x. Então, para mim achar o valor de x, é só eu isolar o x. Passo o x para antes da igualdade, né? O zero é a mesma coisa de eu não ter nada. Então, eu simplesmente coloco x. Porque eu passei para depois da igualdade, ele vai mudar o sinal. Então, ele vai ficar mais x. Igual, e o 2 vai ficar do mesmo lado. Então, eu achei que o meu x é igual a 2, certo? E para encontrarmos o valor de y, a gente vai substituir dentro de uma das funções. Pode ser a primeira, como pode ser a segunda. Então, y é igual a x mais 1. Y é igual, quem é o meu x que eu achei? 2. Então, 2 mais 1, o meu y é igual a 3, certo? Achei o ponto de interseção aí. Qual é o meu ponto de interseção? X igual a 2 e y igual a 3. Agora, vamos fazer aí esse exercício novamente para reforçarmos com essas duas outras funções aí. Eu tenho que y é igual a menos 4x mais 3 e tenho que y é igual a 2x menos 9. Para essas duas funções aí, como eu posso fazer para eliminar uma incógnita? Como é que eu posso fazer aí? Vamos supor, né, que eu queira eliminar o x. Como é que eu posso fazer? Eu posso multiplicar, certo? Seria mais fácil, eu olhando aqui, seria mais fácil eu eliminar o y? Seria, né? Mas se eu quiser eliminar o x, vamos supor que eu queira eliminar o x. Para mim eliminar o x, eu sei que a primeira função tem um número maior. Então, eu vou para a segunda função, né? Porque na primeira função eu tenho menos 4x. Já na segunda função eu tenho 2x. Então, para conseguir eliminar a minha variável x, eu tenho que multiplicar essa segunda função aí por quanto? Por 2. Porque se eu multiplicar por 2, ela vai ficar 4x positivo. E aí, quando eu somar as duas, vai zerar o meu x. Entenderam? Ó, para ficar mais claro. Vou multiplicar a minha segunda função aí, tem que ser a função toda, não pode esquecer disso, né? Não é só a incógnita que eu quero, não é só o número que eu quero. Tem que ser toda a função. Então, vai ficar como? A de cima vai ficar igual, não vai mexer, mas a de baixo eu vou multiplicar. Então, 2 vezes y, 2y, igual 2 vezes x vezes 2 vai ficar 4x. Menos 9 vezes 2, menos 18. Como faço para eliminar o x agora? É só eu subtrair uma da outra. Então, vai ficar como? Aí, no caso, eu posso somar, né? Então, y mais 2y, 3y. Menos 4x com 4x, aí vai zerar a minha variável x. Mais 3 com menos 18, menos 15, certo? Então, eu vou ficar com 3y igual a menos 15. Então, eu tenho que y é igual a menos 15 dividido por 3. E eu vou ficar com o resultado de menos 5. Então, aí eu achei primeiro o valor de y, certo? Então, se por acaso eu eliminar
o y primeiro, eu acho o valor de x primeiro. Se eu eliminar o x primeiro, eu acho o valor de y primeiro. E agora, para mim achar o valor de x, é só eu substituir em uma das funções. Peguei a primeira função, y é igual a menos 4x mais 3. Então, o y que eu achei foi menos 5. Eu substituo aí no lugar do y. Menos 5 é igual a menos 4x mais 3. Eu tenho que colocar todos os valores com incógnita antes da igualdade e o sem incógnita depois da igualdade. Então, 4x, né, mudou o sinal. Depois, mais 5, o menos 5 estava lá do outro lado. Passei para depois da igualdade, ficou mais 5, mais 3. Então, 4x é igual a mais 5 com mais 3, mais 8. X vai ser igual a 8 dividido por 4. Tenho que meu x é igual a 2. Então, qual é o ponto de interseção aí dessas duas funções? 2 e menos 5. Ok? Aí vamos ver no GeoGebra se realmente a gente vai achar esse ponto aí. Vamos lá? Então, aqui, como é que a gente pode fazer para apagar? É só vir aqui, certo? E apagar. Do mesmo jeito aqui, a gente pode apagar. Aí, aqui a gente vai desenhar, né? Escrever a nossa função. A função é o quê? Lá eu tenho, podemos voltar aqui, menos 4x mais 3. Ó, coloco o sinal de menos 4, o x, lembrando que é só um x, mais 3. Ok? Então, aí eu tenho a minha primeira função, menos 4x mais 3. Depois, para mim desenhar a minha próxima função, eu posso vir aqui nesse mais, ó. Expressão. Ok? E aí eu escrevo para dar entrada na minha função. Vai ficar ó, 2x menos... Ops. Clicando aqui, eu vou escrever a minha próxima função. 2x menos 9. Olhem só. Aqui, ó. Quando você pode diminuir o zoom aqui e você vai ver que elas estão se cruzando nesse ponto aqui. Para a gente conseguir ver o ponto, a gente pode aproximar, ó. Se a gente aproxima, a gente pode ver mais claramente, ó. Lembrando que na minha vertical eu tenho o quê? Y. Então, eu achei que ponto, ó, menos 5. E quem é o meu x? 2. Olha só. E elas se cruzam realmente neste ponto aqui. Pronto? Então, a gente viu, né, que o GeoGebra também serve para podermos ver o ponto de interseção entre essas duas funções, entre duas funções de primeiro grau. E aí, está tudo claro até aqui? Se tiverem qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários, tá bom? Então, vamos lá. Continuando. Agora chegou a hora de você tentar, né? Para que você possa aprender. Você tem agora uma atividade individual. Você pode refazer as atividades no papel e no GeoGebra, tá? É importante que vocês estejam fazendo os exercícios no GeoGebra, para que vocês tenham cada vez mais habilidade, né, no software, certo? E aqui eu vou deixar como exercício para vocês, descubra o ponto de interseção dessas duas funções, desenhando os gráficos no GeoGebra. Olha, eu tenho a minha primeira função. F de x é igual a 5x mais 2, e depois a minha próxima função,
f de x é igual a menos 10x mais 500. Então, aí, olha aí, duas funções para que vocês estejam identificando o ponto de interseção, certo? Terminamos. Muito obrigada para você que acompanhou a parte 1 e a parte 2, né? Meu muito obrigada. E pratique a construção de gráficos no GeoGebra. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários que eu respondo, ou me mande um e-mail para engigabimatos@gmail.com. Ok? Muito obrigada.